Olá, meu nome é Eduardo Rosa e eu sou gerente-geral da Ecofiber, uma empresa do Grupo Altenburg, fabricante de soluções termoacústicas em lã de PET. Somos uma indústria brasileira com duas sedes produtivas, uma em Santa Catarina e outra em Sergipe. Atuamos no mercado há mais de 26 anos. A Ecofiber é a única empresa do segmento de lã de PET reconhecida no PBQP-H, que é o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, vinculado ao Programa Setorial de Qualidade do Drywall. Temos todos os nossos objetos na biblioteca BIM-BR. É a única do segmento normatizada pela ABNT 16832 de 2020. As principais características da lã de PET estão na sua produção, que ela é feita 100% com fibras de poliéster, ela é totalmente hipoalergênica, ela não coça, não exige o uso de EPIs para seu manuseio, portanto dispensa a necessidade de utilização de máscaras, óculos de proteção ou luvas. Não prolifera fungos, ela é atóxica e não corrosiva. Resiste à água, não propaga chamas, como eu falei, a sua classe é 2A. É um produto leve, reduz o carregamento nas estruturas, não perde suas características com o tempo. Quanto à sustentabilidade, ela não utiliza água em seu processo e, portanto, pode ser descartada em um lixo comum. Ela é reciclada e reciclável, gera pontuação LEED e Green Building. Vou apresentar nossas soluções termoacústicas para arquitetura e construção civil, mantas para isolamento térmico e acústico, painéis termoacústicos para forro modular, painéis para tratamento térmico e acústico de ambientes, mantas para tratamento do ruído de impacto, mantas para isolamento acústico de tubulações hidrossanitárias e mantas para isolamento térmico em telhados e dutos de ar-condicionado. O Ecofiber Ceiling é um forro modular em lã de PET, produzido 100% com fibras de poliéster, com ou sem película de PVC de acabamento. É excelente atenuador térmico e acústico para os ambientes. São instalados em perfis metálicos, que garantem sua durabilidade. É fácil instalação e manutenção. Não sofrem deformação, é hipoalergênico, não propagam chamas, tem a classe 2A. É resistente à água, é um produto leve e reduz o carregamento nas estruturas. Adapta facilmente nas instalações elétricas e hidráulicas, eliminando pontos de fuga acústicos. Podem ser instalados diretamente sob o telhado. É indicado para igrejas, templos religiosos, salas comerciais, praças de alimentação, mercados, restaurantes, instituições de ensino e biblioteca, casas noturnas, escritórios e auditórios, entre outros. Nossos produtos estão disponíveis em duas espessuras, 25 e 15 milímetros, e em dois formatos, 1245 por 622 e 622 por 622 milímetros. Hoje nós vamos entender a diferença de performance térmica entre um forro de gesso tradicional e o forro feito com Ecofiber Ceiling. Temos que entender que dois são os fatores que influenciam na performance térmica do forro. A primeira é a sua espessura. Quanto mais espesso, melhor será. E a outra é a condutividade térmica, que ao contrário da espessura, quanto menor, melhor é o isolamento. Enquanto um forro de gesso tem sua espessura de aproximadamente 12,5 milímetros, o forro Ecofiber Ceiling tem a sua espessura de 25 milímetros. Já a condutividade térmica do gesso é de 0,25 watts por metro quadrado grau Kelvin. E a do forro Ecofiber Ceiling é de 0,0376 watts por metro quadrado grau Kelvin. Fazendo os cálculos para determinar a resistência térmica da seguinte forma: condutividade térmica. Agora nós temos que pegar os valores. A condutividade térmica do gesso é de 0,25 watts por metro quadrado grau Kelvin. Já a espessura do gesso, agora em metros, é de 0,0125. Pegamos agora a condutividade térmica do Ecofiber Ceiling, que é de 0,0376 watts por metro grau Kelvin. E já a espessura é de 0,025 metros. Fazendo o cálculo da seguinte forma: a resistência térmica é igual
A espessura do material, vamos começar pela do gesso. A espessura térmica do gesso é 0,0125 dividido pela sua condutividade térmica, 0,25. E a resistência térmica do Ecofiber Saline, fazendo o mesmo cálculo, teremos a sua espessura, 0,025, dividido por 0,0376. Assim obteremos a resistência térmica do gesso, 0,05 metros quadrados, grau Kelvin por watt. E a resistência térmica do Ecofiber Saline é de 0,66 metros quadrados, grau Kelvin por watt. Desta forma, conseguimos observar que o Ecofiber Saline tem uma resistência térmica 10 vezes, mais de 10 vezes, maior do que um forro de gesso tradicional. Consequentemente, um forro feito com Ecofiber Saline, você terá menos perdas térmicas do que com um forro feito com uma placa de gesso tradicional. Agora vamos falar sobre a performance acústica entre os forros de gesso e os forros da linha Ecofiber Saline. Para isso, precisamos inicialmente entender alguns conceitos muito importantes. O primeiro deles é o CAC, que é o coeficiente de isolamento acústico. É o coeficiente que classifica a eficiência do forro em barrar ou bloquear o som com a finalidade de privacidade entre áreas adjacentes que compartilhem o mesmo pleno, isto é, ele barra o som transmitido pelo ar. E o NRC, que é o coeficiente de absorção sonora. O NRC mede a quantidade de ruído absorvido pelo material de um ambiente. É a capacidade do forro tende a atenuar o som, evitando a reverberação. Esse valor é importante quando refere-se a escritórios fechados, salas de conferência, escritórios mistos, abertos e fechados, corredores, áreas de trabalho e salas de aula, ginásios de esportes, lanchonetes, salas de exame e escritórios médicos, lojas e muito mais. Para nós entendermos, o conceito do CAC é a fonte de audição do outro lado do material, ou seja, do outro lado do forro. Temos a fonte emissora, o som é emitido. Ele isola o som, ou seja, pouco som passa para a outra pessoa, do outro lado do forro. Porém, uma grande quantidade do som retorna para o ambiente que foi emitido, ficando esse som dentro do ambiente. Quando você usa o NRC, o que acontece? Ele avalia o quanto do som emitido é absorvido pelo material, o quanto o material tem a capacidade de reduzir, de atenuar esse som. Uma pequena quantidade passa de som e uma quantidade muito baixa retorna para o ambiente. Este índice define muito bem o conforto acústico dentro do ambiente, não tendo aquele efeito de eco dentro do nosso ambiente. Um exemplo bem claro disso, aeroporto. Dificilmente alguém entende o que aquela voz misteriosa que vem dentro do aeroporto está querendo dizer sobre os voos. Um outro exemplo, um supermercado onde ele é feito com um forro muito duro, de um material que tem um CAC muito alto, ou seja, o som entra dentro, a pessoa deixa cair algum produto numa prateleira, o pessoal que está lá na fila do caixa está ouvindo que alguém deixou cair algo dentro do supermercado. É difícil você se comunicar dentro do ambiente onde o CAC é muito alto. Porém, é muito harmonioso você se comunicar dentro do ambiente que tem um NRC elevado. Aqui, você fala mais baixo, fica mais audível o som. Você tem clareza em tudo que você está ouvindo. Como é construído um forro? Basicamente, um forro ele é construído de uma laje, uma área vazia e o forro é aplicado. Não existe ninguém do outro lado do forro para ouvir. Então, você tem a fonte emissora, você absorve o som na primeira passagem, ele encontra a laje, ele é refletido, absorve novamente o som na segunda passagem e chega na fonte receptora. Por isso que se torna um ambiente mais harmonioso de ser utilizado. E agora chegamos ao grande lançamento do curso de acústica de salas de espetáculo e performance, o Ecofiber Saline Printed. Exclusividade somente para os alunos desse curso, é com grande satisfação que a Ecofiber, em parceria com o professor Lineu Passari Júnior, apresenta um novo conceito em forro modular. Design aliado à acústica nos possibilitou
desenvolver uma solução moderna, inovadora e sustentável. O Ecofiber Ceiling Printing. Temos um universo de possibilidades, onde deixamos o básico preto e branco e passamos a dar cor aos forros. Em nossa coleção de lançamento, apresentamos as seguintes estampas. Ecofiber Ceiling Print Marble, que representa o mármore Carrara. O Ecofiber Ceiling Print Cement, que lembra o cimento queimado. Temos também o Ecofiber Ceiling Print Dots, forro com efeito 3D, com profundidade. E por último, o Ecofiber Ceiling Print Blocks, que traz a diversidade das cores e descontração. Esses produtos mantêm todas as características técnicas, térmicas e acústicas dos forros tradicionais da Ecofiber.